No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que queimava as pedras das calçadas, João apertou o telefone contra o ouvido, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Sua mãe, com a voz trêmula e carregada de fúria, gritou as palavras que ele temia há anos: "Vi as fotos no teu telemóvel, João. Como pudeste esconder isso de nós? És uma desgraça para a família." Antes que ele pudesse responder, a linha caiu, e o eco daquela acusação o deixou paralisado na rua movimentada, onde turistas riam alheios ao seu colapso interno. João, um jovem de 25 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, sempre soube que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma família católica conservadora do interior do Alentejo. Cresceu ouvindo sermões sobre o pecado, sobre como o amor verdadeiro só existia entre homem e mulher, e como qualquer desvio era uma afronta a Deus e à sociedade. Mas Miguel mudara tudo. Miguel, o artista de 28 anos que ele conhecera em uma galeria de arte no Bairro Alto, com seus olhos escuros e sua paixão pela pintura, representava a liberdade que João ansiava. Eles se encontravam em segredo há 6 meses, trocando beijos furtivos em parques escondidos e conversas profundas sobre sonhos e medos. Agora, com o segredo exposto por um descuido, um telemóvel esquecido em casa durante uma visita familiar, João enfrentava a realidade cruel. Caminhando pelas ruas íngremes do Chiado, João sentia o peito apertado. Como explicar à sua mãe que o amor não seguia regras impostas? Ele ligou para Miguel, a voz falhando ao relatar o ocorrido. "Eles sabem, Miguel. Minha mãe viu as nossas mensagens. O que faço agora?" Do outro lado, Miguel, que crescera em uma família mais liberal no Porto, tentou acalmá-lo. "Vem para cá, João. Vamos enfrentar isso juntos. Não podes continuar a esconder-te." Mas João hesitava. Enfrentar significava confrontar não só a família, mas a sociedade portuguesa, onde, apesar das leis progressistas como o casamento gay aprovado em 2010, o preconceito ainda se enraizava em comunidades tradicionais. Ele pensou no pai, um agricultor rígido que mal falava de emoções, e na irmã mais nova, que o idolatrava. Perderia tudo. Naquela noite, em um pequeno apartamento alugado no Príncipe Real, João e Miguel sentaram-se num sofá desgastado, o ar carregado de tensão. Miguel pegou na mão dele, um gesto simples que outrora trazia conforto, mas agora parecia uma âncora em um mar de incertezas. "Tens de escolher, João. Ou assumes quem és, ou continuas a viver uma mentira que te destrói por dentro." João olhou para o chão, recordando as noites insones em que questionava sua identidade. Porque o amor tinha de ser tão complicado? Ele crescera vendo casais heterossexuais celebrados em festas de família, enquanto ele se sentia um estranho no próprio corpo. A pressão social em Portugal, misturada com a herança católica, criava um abismo entre o que se dizia publicamente e o que se vivia em privado. No dia seguinte, João decidiu confrontar a família. Pegou o comboio para o Alentejo, o coração acelerado a cada quilômetro. Ao chegar à casa antiga de pedra, encontrou a mãe à porta, os olhos vermelhos de choro. "Entra, mas o teu pai não quer ver-te." As palavras cortaram como uma faca. Dentro, a sala cheirava a sopa de tomate, mas o ambiente era gélido. A mãe sentou-se à mesa, cruzando os braços. "Como pudeste fazer isso conosco? O que dirão os vizinhos? E a igreja? Vais para o inferno, João." Ele tentou explicar, as palavras saindo aos tropeços: "Mãe, eu amo Miguel. Não é uma escolha, é quem eu sou." Mas ela abanou a cabeça, lágrimas escorrendo. "Não é amor, é pecado. Tens de parar com isso ou não és mais bem-vindo aqui." O pai, que escutava da cozinha, irrompeu na sala, o rosto vermelho de raiva. "Sai desta casa. Não criei um filho para ser isso." João sentiu o chão fugir. Ele argumentou, citando leis, amigos, até a evolução da sociedade portuguesa pós-revolução dos cravos, mas nada adiantou. Saiu porta fora, o sol poente tingindo o céu de laranja, carregando apenas uma mochila. No comboio de volta, as lágrimas vieram, misturadas com uma raiva surda. Porque o amor tinha de custar a família. Miguel esperava-o na estação, abraçando-o forte. "Vamos superar isso", disse. Mas João duvidava. A rejeição familiar era uma ferida aberta, e ele sabia que o caminho à frente seria cheio de espinhos. Enquanto os dias passavam, João instalou-se no apartamento de Miguel, mas o peso da decisão o consumia. Ele perdia o foco nos estudos, as notas caíam, e o sonho de se tornar advogado parecia distante. Miguel, por seu lado, enfrentava suas próprias dúvidas. Como artista freelance,
dependia de encomendas, e rumores sobre sua relação começavam a circular na comunidade artística lisboeta. Um cliente cancelou um projeto, alegando desconforto pessoal. É o preço da visibilidade, disse Miguel, mas internamente questionava se valia a pena arriscar tudo por João, que ainda hesitava em assumir publicamente. Uma noite, em um bar gay no Bairro Alto, eles discutiram. Preciso de tempo, Miguel. Não estou pronto para o mundo saber. Miguel bateu na mesa. Tempo. Já perdemos meses escondendo-nos. Queres que eu viva na sombra para sempre? A discussão escalou, vozes altas chamando a atenção. João saiu furioso, caminhando pelas ruas estreitas, o som de fado quando ao longe. Ele pensou nas escolhas, trair a si mesmo ou trair o amor. A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda carregava ecos de machismo e homofobia sutil, especialmente em círculos profissionais. De volta ao apartamento, encontrou Miguel embalando coisas. Se não estás comigo a 100%, talvez seja melhor separarmos-nos. O coração de João parou. Ele implorou, prometendo mudar, mas o dano estava feito. Aquela noite, dormiram em camas separadas, o silêncio mais alto que qualquer grito. João percebeu que suas indecisões não só o feriam, mas também ao homem que amava. O preço da covardia era a solidão. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele tentou retomar a rotina na universidade, mas as aulas pareciam vazias. Colegas notavam sua distração, e um amigo próximo, Pedro, perguntou: "O que se passa, homem? Pareces um fantasma." João hesitou, mas decidiu confiar. "Sou gay, Pedro. E a minha família descobriu." Pedro, surpreendentemente compreensivo, deu um tapa nas costas. "Bem-vindo ao clube, irmão. Lisboa é grande, vais sobreviver." Mas a aceitação de um amigo não compensava a perda familiar. João ligava para casa diariamente, mas ninguém atendia. A irmã, Maria, de 18 anos, mandou uma mensagem secreta: "Amo-te, mano, mas os pais estão furiosos. Dá tempo." Miguel, Meanwhile, mergulhava no trabalho para esquecer. Pintava telas furiosas, cores vermelhas e pretas dominando, representando o caos interno. Ele amava João, mas a relação exigia sacrifícios que ele não antecipara. Como filho de pais divorciados, aprendera a ser independente, mas agora questionava se o amor valia a dor. Uma exposição aproximava-se, e ele precisava focar. Se João não se compromete, talvez seja a hora de seguir em frente, pensou. Uma tarde, João recebeu um e-mail da universidade, uma bolsa de estudos em risco devido às notas baixas. O pânico instalou-se. Ele precisava de um plano. Decidiu procurar ajuda em uma associação LGBT em Lisboa, a ILGA Portugal. Lá, encontrou outros como ele, histórias de rejeição e superação. Um conselheiro, um homem de meia-idade chamado António, ouviu: "O conflito interno é o pior inimigo. Tens de aceitar-te primeiro." João saiu inspirado, mas a realidade batia à porta. Sem apoio familiar, como pagar as contas? Miguel, por sua vez, enfrentou um dilema ético. Um galerista influente, sabendo da relação, ofereceu uma grande encomenda, mas com uma condição sutil: "Mantém as coisas discretas, Miguel. Não queremos escândalos." Ele recusou, furioso. "Não vou esconder quem sou por dinheiro." Mas o preço foi alto, perdeu o contrato, e as finanças apertaram. Contou a João, esperando apoio, mas João, ainda traumatizado, reagiu mal: "Porque arriscaste tudo. Podíamos ser mais discretos." A discussão reacendeu velhas feridas. Em meio ao caos, uma traição inesperada surgiu. João, sentindo-se sozinho, encontrou um antigo crush no Grindr, app que usara antes de Miguel. Não foi físico, mas uma conversa emocional que cruzou linhas. Miguel descobriu por acidente, vendo o telemóvel. "Como pudeste, João?" Depois de tudo. Lágrimas nos olhos de ambos. João desculpou-se: "Estava perdido, Miguel. Medo de te perder." Mas a confiança rachou. Miguel saiu, passando a noite com amigos, questionando o futuro. De volta, eles conversaram longamente. "Precisamos de regras, João. Nada de segredos." Concordaram em terapia de casal, uma novidade em Portugal para casais gays, mas crescente. As sessões revelaram camadas: João's medo de abandono raiz na infância rígida, Miguel's impaciência de um passado de relações falhadas.
Lentamente, reconectaram, mas o mundo exterior pressionava. A família de João interveio. O pai ligou: vem para casa, mas sozinho. Renuncia a isso. João recusou, o coração partido. Não posso, pai. É quem sou. A chamada terminou em silêncio. Maria, secretamente, visitou em Lisboa. Eles estão errados, mano. Apoio-te. Mas ela trouxe notícias, a mãe adoecera de stress. Culpa consumiu João. Era ele o culpado. Miguel enfrentou sua própria família. Os pais, liberais, apoiavam, mas a avó conservadora cortou laços. Não aprovo esse estilo de vida. O preço familiar estendia-se. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles andaram de mãos dadas pela primeira vez publicamente. Flashes de câmaras, aplausos, mas também olhares de desaprovação. Um homem gritou insultos, recordando que o preconceito persistia. O clímax aproximava-se. João recebeu uma oferta de estágio em um escritório de direitos humanos, focado em LGBT. Aceitar significava visibilidade total. Ele debateu com Miguel: é o meu sonho, mas e se piorar tudo? Miguel encorajou: é o teu caminho para a liberdade. João aceitou, mas o medo crescia. Com o novo estágio, João mergulhou em um mundo de advocacia. Trabalhando em casos de discriminação, via espelhos de sua vida, jovens rejeitados, casais lutando por direitos. Isso fortalecia-o, mas também expunha vulnerabilidades. Um dia, um cliente contou: perdi o emprego por ser gay. A sociedade finge aceitar, mas no fundo, julga. João assentiu, recordando seu próprio medo. Miguel exposição abriu. Telas inspiradas na relação vendiam bem, mas críticas surgiram: arte gay demais. Ele ignorou, orgulhoso. Mas uma resenha negativa em um jornal conservador mencionou sua vida pessoal, expondo-os. João leu: o artista Miguel Sousa vive abertamente com um parceiro, desafiando normas tradicionais. Pânico. Agora todos sabem. A família reagiu. A mãe de João ligou, chorando: vi no jornal. Como pudeste envergonhar-nos assim? Ele defendeu: não é vergonha, é amor. Mas ela desligou. O pai enviou uma carta: estás morto para nós. Dor lancinante. João questionou tudo. Valeu a pena? Miguel confortou-o, mas internamente lutava. Um ex-namorado reapareceu, oferecendo consolo. Uma noite, bebendo demais, Miguel quase cedeu, mas parou. Não trairei João. Contou-lhe, honestidade restaurando confiança, mas adicionando camadas de dúvida. Uma confrontação familiar aconteceu. Maria organizou um encontro secreto em Évora. Os pais vieram, tensos. O pai falou primeiro: quero o meu filho de volta, mas sem isso. João rebateu: isso sou eu, pai. A mãe chorou: temos medo pelo teu futuro. A sociedade não perdoa. Discutiram horas, expondo preconceitos arraigados. João partilhou histórias do estágio, mostrando mudanças em Portugal. O pai abanou a cabeça: talvez no Porto ou Lisboa, mas aqui no Alentejo, não. Saíram sem resolução, mas uma semente plantada. João sentiu um vislumbre de esperança, mas o custo era alto, saúde mental deteriorando. Pesadelos de rejeição, ansiedade constante. Miguel notou, sugerindo pausa. Talvez precisemos de espaço. João recusou: não, vamos lutar. Sociedade interveio. No estágio, João lidou com um caso de bullying homofóbico em uma escola. Isso tocou profundamente, recordando sua juventude. Ele testemunhou no tribunal, expondo-se. Vitória, mas backlash online, comentários odiosos. Portugal não precisa disso. Miguel defendeu-o nas redes, mas recebeu ameaças. A tensão culminou em uma briga. João acusou Miguel de ser impulsivo, Miguel chamou João de covarde. Assumes no trabalho, mas não com a família. João saiu, vagando pela noite lisboeta. Encontrou um bar, conversou com estranhos, questionando escolhas. De volta, reconciliação veio com lágrimas. Desculpa, amo-te. Mas danos acumulavam. João perdeu peso, Miguel inspirava-se menos. Uma reviravolta, a mãe hospitalizada. João correu para o Alentejo. No hospital, ela sussurrou: vi teu sofrimento. Talvez eu esteja errada.
Primeira rachadura. O pai, relutante, permitiu a visita. Não aprovo, mas és meu filho. Miguel juntou-se, tensão palpável. O pai ignorou inicialmente, mas uma conversa surgiu. Cuida dele, disse o pai, surpreendendo. Um passo pequeno, mas significativo. A recuperação da mãe trouxe esperança cautelosa. João visitava frequentemente, reconstruindo pontes. Conversas difíceis sobre fé e amor. A mãe admitiu: a igreja ensina uma coisa, mas o coração outra. O pai, mais calado, começou a perguntar sobre Miguel. O que ele faz? Curiosidade, não aceitação plena, mas progresso. Em Lisboa, a relação fortalecia. Eles planeavam férias no Algarve, um escape. Mas desafios persistiam. No trabalho, João enfrentou discriminação sutil, promoções negadas. É coincidência, diziam, mas ele sabia. Lutou, reportando, ganhando aliados. Miguel Carreira decolou com uma nova exposição temática LGBT. Críticas positivas, mas conservadores boicotaram. Ele perdeu amigos, mas ganhou comunidade. O preço da autenticidade, refletiu. Uma traição maior surgiu. Pedro, o amigo de João, revelou-se homofóbico disfarçado, espalhando rumores na universidade. João confrontou-o: porquê? Pedro: não aprovo, é contra a natureza. Amizade rompida, isolamento cresceu. Miguel sugeriu mudar para o Porto, cidade mais aberta. João hesitou: e a família? Debateu internamente, sacrificar raízes por liberdade. Decidiram ficar, lutando. Alta da mãe trouxe reunião familiar. Em casa, jantar tenso. Miguel convidado. O pai apertou a mão dele, rígido. Conversa fluiu, histórias partilhadas. A mãe perguntou sobre planos. Casamento. João corou. Talvez um dia. Mas conflito explodiu. O pai mencionou netos, como terão família. João explicou a adoção, mas o pai irritou-se: não é natural. Saída abrupta. Dor renovada. De volta a Lisboa, João questionou: vale a pena? Miguel: sim, porque nos temos. Mas dúvida pairava. Uma oportunidade, João convidado para palestra sobre direitos LGBT. Aceitou, expondo história. Aplausos, mas família soube. A irmã apoiou, orgulhosa de ti. Pais silenciosos. Miguel enfrentou crise, oferta internacional, mas sozinho. Recusou: não sem ti. Sacrifício mútuo. Alta tensão, protesto anti-LGBT em Lisboa. Eles participaram contra, enfrentando violência verbal. Um empurrão, João caiu. Medo real. Hospital, nada grave, mas despertou. Não posso viver assim, pensou João. Após o incidente, João e Miguel reavaliaram. Terapia intensificou, focando resiliência. João publicou artigos sobre experiências, ganhando suporte online. Família leu, a mãe ligou: estou a tentar entender. Progresso lento, pais visitaram Lisboa. Passeio pelo Tejo, conversas honestas. O pai admitiu: cresci noutros tempos. Não aprovação plena, mas tolerância. Relação floresceu. Eles adotaram um cão, símbolo de compromisso. Planos futuros, casamento civil. Mas danos perduravam. João lidava com ansiedade, Miguel com inseguranças. Sociedade mudava, mas devagar. Clímax final, reunião familiar completa. Discussão acalorada sobre valores. João declarou: amo-vos, mas não mudarei. Pais, emocionados, abraçaram-no. Tentaremos. Despertar coletivo, preconceitos questionados. Anos depois, refletindo, João pensou no custo: amizades perdidas, carreira impactada, mas liberdade ganha. É certo que o amor deve custar tanto para ser autêntico.